Oi, ando meio ausente e hoje eu queria compartilhar algo com vocês, tratando-se de depressão, ansiedade, e tantas outras coisas, como a gente tem visto muito nos dias atuais, né? E a gente procura tantos meios de lidar com a ansiedade, medo, temores, emoções. E a gente acaba se esquecendo, ou a gente não para observar o que a Bíblia fala sobre isso. E hoje, em especial, eu queria compartilhar com você acerca de um profeta, Jeremias, que vai estar lá no capítulo 20. A gente poderia ler o capítulo todo. Pois bem, poderíamos ler o capítulo todo, né? Mas eu quero me ater a alguns versículos. Do versículo 14 ao 18, ele vai dizer o seguinte: Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele o clamor pela manhã e alarido ao meio-dia. Porque Deus não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi à minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam meus dias na confusão. Gente, no versículo 10, ele diz, no versículo 9, ele diz o seguinte referente a Deus, tá? Ele diz: Então eu disse, não me lembrarei dele, e falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Como a gente conhece, né? Ele tinha a missão de falar a palavra de Deus para o pessoal de Israel que haviam se afastado. Como a gente vê lá em Jeremias 18, né? Quando Jesus ele pergunta, né? Poderia eu fazer de vocês como fez esse oleiro à casa de Israel? Então assim, né? Deus ele estava querendo restaurar o altar, o relacionamento com o povo de Israel, mas a desobediência, os pecados estavam afastando. E aí Jeremias ele estava meio que cansado, sabe? De ouvir tanto não, de ser julgado, de ser criticado, enfim. E Jeremias ele se vê nessa situação, sabe? Eu estava ouvindo algumas pregações esses dias e o pregador ele deixa bem claro, né, que isso aqui é um estado visivelmente de depressão. E assim, a forma como que ele lida, sabe? Como nos dias atuais, fulano morreu de depressão, fulano se matou. Hoje em dia tem se tornado muito comum, infelizmente. Mas Jeremias ele fala para Deus, ele conversa com Deus. E muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo, procuram colegas, e a gente se esquece que a gente tem um psicólogo, a gente tem um Deus, a gente tem um amigo que está todo o tempo para nos ouvir, sabe? Então, que assim como Jeremias fez, ele desabafou perante Deus. E assim, né, como a gente vê nesses versos, quando a gente passa por um momento de desapontamento, frustração, a gente se sente ferido, machucado, temos duas escolhas: ou abandonar a Deus e ficar amargurada, revoltado, ou voltar-se para Ele e derramar o coração, assim como Jeremias fez, sabe? Jeremias ele não estava feliz com a tarefa que havia recebido da parte de Deus. E com essa linguagem bem forte, né, ele se expressa desse modo: maldito o dia em que nasci. E tantas outras coisas, né, como no versículo 7, ele dá a entender que o próprio Jesus tinha o persuadido, sabe? Tipo assim, como se Deus tivesse imposto a sua vontade. Quando alguém lhe impõe uma tarefa que você não se agrada. No versículo 7, 27, dá-se a entender isso.
E em seguida ele continua, né? No versículo 14 ao 18, amaldiçoando o dia em que nasceu, basicamente pai, mãe, enfim. Mas no versículo 12, ele diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e coração. Veja a tua vingança sobre eles, pois a ti confiei a minha causa. Que nós possamos, independente da situação, lançar sobre Deus nossas emoções. Sabe, Deus ele não repreendeu Jeremias por ter expressado os sentimentos. E creio que ele também não vai lhe repreender, não vai me repreender. Que nós possamos ir em frente, conversar com Deus, possamos ser sinceros. E que nunca esqueçamos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E como fala em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrem-se, temos mais que um Deus. Nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um psicólogo a nosso favor. Que nós possamos buscar cada dia mais se relacionar com Ele, em todos os momentos. Fica na paz e que Deus te abençoe.